Uhum. Pam, pam. Gente, boa tarde para quem está aí. Bem-vindos a mais uma live, aula de redação. Nós vamos conversar hoje sobre o sistema carcerário brasileiro com um cara que é professor, advogado, palestrante, procurador municipal, tem um puta currículo que com certeza vai contribuir bastante para o nosso conhecimento e para os nossos alunos de pré-vestibular. Nós vamos conversar também sobre um possível, tema de redação para o Enem 2020/2021. Antes de eu chamar o Luiz, eu já deixo aqui um recado. A Rede Apogeu está oferecendo o Revisional Enem, o nosso intensivo, e tem nos nossos stories uma enquete para saber, de acordo com os interessados, qual será o melhor horário desse nosso intensivo. Então, se você puder, se você tiver interesse em fazer o intensivo Enem com a gente, dê uma olhadinha depois nos nossos stories e participe da nossa enquete, dando a sua opinião sobre o melhor horário, para que você possa desfrutar com certeza de uma preparação de muita qualidade com a nossa equipe. Deixa eu aproveitar e deixa eu chamar o Luiz. Deixa eu ver por onde ele está. Luiz, eu estou te procurando aqui no meio das pessoas. Achei você. Estou mandando. Eu vi que você chamou, Luiz. Eu estou mandando para você. Tudo certo? Agora deu. Como é que você está, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Antes de tudo, eu queria agradecer bastante a sua participação, tá? É uma honra ter um cara tão profissional e tão competente como você, falando não só para os nossos alunos, mas aqui no Instagram do Apogeu, para toda a comunidade que tiver interesse nesse assunto, que é um assunto de grande urgência do Brasil em múltiplos aspectos, questões políticas, questões econômicas, questões sociais. Então, desde já eu te agradeço bastante. Tudo bem? Beleza, Wesley. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E, gente, aproveitando, apresentando para vocês o Luiz, meu amigo. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é advogado criminalista, especialista em Direito Público, é também professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos, procurador municipal e palestrante. Então, aqueles aí que tiverem interesse em ter acesso a um advogado criminalista de qualidade, eis aqui a fonte para vocês procurarem, né? Ô Luiz, o pessoal está dizendo que está dando eco. Para mim também está dando. Deixa eu ver se é o meu fone aqui, peraí. Vê aí. Será que parou? Vê agora. Alô, Oi, som. Para mim não está dando mais eco, não. pessoal, dá um feedback sobre o eco aí. Tá dando ainda? Eu não tô ouvindo nada assim de eco, não. Eu ainda pensei, será que é só comigo? Eu acho que agora parou, Luiz. O pessoal que Parou? está aí na live. Agora foi, amor. Oi? Agora foi. Beleza, Aí, beleza. Luiz, eu só vou pedir que você diminua o seu volume, porque a sua voz é alta pra caramba. Pode deixar, tô administrando aqui. Deixa Gente, comigo. o Luiz, quando eu estou dando aula do lado dele, os alunos têm prazer de ter duas aulas. Eles assistem a minha e ouvem a dele, porque o homem tem um vozeirão que eu vou te falar. Como eu estava dizendo, então, gente, Luiz é o nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema carcerário. Eu estou aqui com um dado, Luiz, uma matéria publicada no início desse ano, de que o Brasil atualmente tem cerca de 815 mil pessoas encarceradas. E nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo, que, pelo que os dados trazem, é um número que vem aumentando cada vez mais. E aí, aproveitando essa informação,
A pergunta que eu queria fazer para você é que, na sua opinião, como especialista da área, quais seriam os maiores problemas do nosso sistema carcerário hoje? Wesley, então, eu quero repetir aqui o agradecimento do convite, né? Falar para uma empresa da seriedade do Apogeu e também falar aqui a convite de um dos maiores professores que prepara alunos para a redação do Enem do Brasil, né? Eu conheço o seu talento, conheço o seu profissionalismo, e assim, o meu WhatsApp, o meu Instagram hoje deu uma bombada, né? Mais do que o normal, porque na hora que eu compartilhei uma foto com você, todo mundo assim, nossa, Wesley, tudo. Eu falei, realmente, né, a sua reputação te precede. Então, assim, eu quero reiterar e deixar registrado aqui o meu agradecimento. Wesley, muito bem. Meu amigo, maiores problemas do sistema carcerário brasileiro. Olha só, a gente pode falar de inúmeros vetores aqui para responder essa primeira pergunta. Wesley, vamos por partes, construindo aqui o tijolinho, passo a passo, até porque o propósito é a gente dar embasamento para o pessoal fazer uma eventual redação sobre esse tema, que é muito forte realmente para ser cobrado. Começa, Wesley, que 90% das prisões brasileiras desrespeitam a lei. É isso mesmo. As prisões aqui no Brasil, de modo geral, elas são ilegais. Se a gente conferir, por exemplo, o artigo 88 da Lei de Execuções Penais, é a lei que fala como deve ocorrer a execução da pena, ou seja, como as pessoas devem ficar presas, encarceradas, a gente vai perceber que aquela lei, no artigo 88, fala que os presos deverão estar em celas individualizadas com pelo menos 6 metros quadrados. Wesley, não é novidade para ninguém, a gente sabe que a superlotação dos presídios brasileiros é uma verdade inarredável, né? Não existe presídio no Brasil que atenda essa exigência legal. Então eu já começaria por aí. Não há sequer respeito à lei. Lei federal, Wesley. Lei federal que não se prevalece, que não se faz valer. A gente vê essa lei valer, Wesley, quando você tem presos que acabam sendo pessoas ilustres ou pessoas públicas. Aí você consegue perceber o respeito à lei, né? Vou dar aqui, por exemplo, e não estou aqui fazendo comentário de cunho político de forma alguma, o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula é uma das poucas pessoas que ficou presa nesse país com uma cela individual com 6 metros quadrados. Isso acontece também com outras celebridades que acabam, pessoas, né, envolvidas no crime do colarinho branco, acabam conseguindo esse tipo de requisito. Mas o primeiro problema que eu gostaria de registrar é o descumprimento da lei. A lei sequer é atendida no Brasil. E aqui, Wesley, uma coisa que a gente também vale registrar para efeitos de fundamentação numa redação é o seguinte: o alto índice de encarceramento no Brasil nada tem a ver com redução de crimes. Nada. Nada tem a ver. No Brasil, prende-se muito e prende-se mal. Tá? Você acabou de registrar aí, por exemplo, os 815 mil presos do Brasil. E aqui, Wesley, é interessante registrar que não se tratam somente dos presos encarcerados efetivamente. Nesses dados se incluem, por exemplo, as pessoas que estão em regime aberto. Tá? Isso é um dado que é importante registrar. Sim. Mas, enfim, avançando nos problemas do sistema carcerário brasileiro. Wesley, não somente o requisito da metragem da sala, mas também as disposições de uma sala arejada, com condição salubre. Isso sequer existe no Brasil. Isso sequer existe no Brasil. Eu posso ir um pouco mais além, porque o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que o Brasil, ele possui um sistema carcerário que é violador massivo de direitos fundamentais. É como se eu dissesse para você, Wesley, depois de tudo que a humanidade já sofreu, depois de tudo pelo que nós passamos, em especial na Segunda Guerra Mundial, né? Foi a chacina mais amplamente divulgada na história da humanidade. Ali, a gente resolveu firmar o que hoje é conhecido como direitos humanos, que nada mais são, Wesley, do que os direitos a termos direitos. Não interessa qual delito você praticou, não interessa qual pecado na sua vida você tenha cometido,
nós resolvemos definir, e aqui eu digo a população mundial, não só o Brasil, resolvemos definir que nós não podemos tratar os seres humanos sem dignidade. Nós não podemos tratar os seres humanos sem o mínimo existencial. E aí, Wesley, isso passa ao largo do sistema penitenciário brasileiro. As pessoas que se encontram presas no Brasil hoje, elas estão abandonadas, sem condições mínimas de higiene, sem condições mínimas de alimentação, sem condições dignas para o que quer que seja, né? Recentemente, eu tive a infelicidade de ter que ir no presídio, apesar de ser o meu trabalho, é sempre uma lamentação você ver outros seres humanos naquela condição. E a minha cliente, eu perguntei para ela, a pedido da família, já sabia como é que era a situação, era um presídio do Rio, né? Um dos melhorzinhos, Wesley, um dos melhorzinhos. Eu falei, como que você está aqui? Ela falou assim, só a água que é o piorzinho. Eu falei, por quê? Ela falou assim, a torneira fica aberta de 6 às 7 da manhã e de 5 às 6 da tarde. É a hora que todo mundo tem para beber água. Passou desse horário, Wesley, acabou, vai dormir com sede. Não tomou? Sinto muito. E aí, meu amigo, as facções, outro problema do sistema carcerário, as facções que dominam lá dentro, acabam por comercializar ou trocar a água, né, por algum fator da família ter que trazer um cigarro, até por alguma coação. Então, veja, a lista de problemas do sistema carcerário, ela é quase que infinita, ela tende ao infinito. Mas aí, para registrar o que eu acho muito interessante para aqueles que nos ouvem agora, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, Wesley, ele reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro ele é um violador massivo de direitos fundamentais, né? O Supremo declarou que o sistema penitenciário brasileiro ele é um estado de coisas inconstitucional. Wesley, praticamente a mais alta corte do país disse que o sistema penitenciário brasileiro entrega as pessoas a uma condição subhumana. Então, assim, vai chegar o momento do Brasil ser penalizado internacionalmente pela condição lamentável que se encontram os nossos presídios, né? Recentemente, nem tudo é derrota, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele exarou, na verdade, uma decisão através do habeas corpus 143.641 de São Paulo, onde, pelo menos, Wesley, foi fixada a seguinte tese: as presas preventivas, ou seja, aquelas não condenadas definitivamente, né? As presas preventivas, elas não podem permanecer no sistema carcerário brasileiro se forem gestantes, puérperas, ou seja, acabaram de dar à luz, né? Ou então, se tiverem filhos que contem com menos de 12 anos, né? Isso aí foi uma luz do Supremo Tribunal Federal, Wesley, porque, veja, apelando para um pouco de dignidade, né? É evidente que quando a mãe está presa, não é só a mãe que está sendo penalizada. O filho que é privado da convivência da mãe também tem reflexos. E o nosso ordenamento, em especial a nossa Constituição, no artigo 226, que protege a família, mais especialmente o 227, que protege crianças e adolescentes, né? Deixa bem claro que a gente não pode tratar crianças e adolescentes como outra coisa, senão como pessoas em desenvolvimento. Então a presença da mãe, ela faz muita diferença no desenvolvimento da criança, e aí o Supremo entendeu que essas mulheres devem ser colocadas em prisões domiciliares, o que, a meu ver, é um avanço nesse reconhecimento do abuso que é o sistema penitenciário brasileiro. Luiz, eu tenho alguns comentários e perguntas, até para tentar ajudar os nossos alunos a pautarem nos seus comentários. Perfeito. O que a gente percebe na sua primeira fala, então, que os alunos poderiam até abordar em uma redação, é que uma das grandes marcas do sistema carcerário brasileiro é um total desrespeito à dignidade humana, né? Com certeza, e aí eu achei interessantíssima a sua fala de uma instância de nivelamento máximo, como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, afirmar isso. E a gente percebe que é algo muito latente no Brasil, como que a população mais pobre ela é a mais prejudicada, é a mais penalizada, é a mais vulnerável a isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, personalidades políticas e empresariais
com esquemas de roubo milionários, tendo cumprido a sua pena no conforto de sua casa. E N casos em que, por exemplo, pessoas cometeram delitos muito leves, furtos de valor menor, ou foram presas com uma quantidade insignificante de droga, né? Dentro do que a lei brasileira reconhece, ela nem reconhece muito bem, depois você vai falar sobre isso, são penalizados. E aí eu chamo a atenção também como que nós, enquanto sociedade, somos extremamente coniventes com essa situação. Porque o grande discurso que se tem é de que se está presa é porque mereceu e automaticamente as pessoas precisam sofrer. É um discurso punitivista. E aí eu te pergunto o seguinte, de que forma essa situação que você mostrou para a gente colabora para a manutenção da reincidência e automaticamente da criminalidade na sociedade? Ô Wesley, então, é muito importante a gente entender que a lei brasileira, ela é, em certo grau, avançada. A nossa lei penal é uma lei muito boa. Se comparada a outros países, em especial a parte geral do nosso Código Penal, que trata exatamente disso, responsabilização, conduta, dano, nexo, etc., é uma parte muito avançada. O brilhante doutrinador Rogério Greco, ele deixa claro, e o pós-doutorado dele é em sistema prisional, então ele estudou assim, vários sistemas prisionais do mundo, né? O que ele elogia mais é o de Madrid, vou falar disso daqui a pouco. Mas é o seguinte, não adianta a gente querer evoluir muito a nossa legislação, porque ela realmente está num nível de avanço sensacional. O problema é o que a gente chama de o hermeneuta, aquele que interpreta a nossa lei. Porque, Wesley, eu tenho uma vaga expressão no nosso Código de Processo Penal, que é um dos grandes responsáveis por esse encarceramento desenfreado. Tá? A gente tem uma expressão que permite a prisão no Brasil, e olha que expressão difícil de definir, ordem pública. Eu posso prender uma pessoa, Wesley, quando a liberdade dela colocar em risco a ordem pública. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Espero eu, quem sabe aqui, influenciar alguns alunos para tentarem direito. Né? Afinal de contas, sou um apaixonado pelo curso deliberadamente. Pessoal, artigo 312 do Código de Processo Penal, sabe o que ele fala? Se a liberdade colocar em risco a ordem pública, eu posso prender alguém. Wesley, os magistrados têm se valido desse nome, ordem pública, a seu bel prazer. Porque, veja, no Brasil a regra é a prisão em flagrante delito, né? Ou então por decisão escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. O juiz, então, e aqui o critério é esse, quando vê que a pessoa é mais humilde e tudo, por ordem pública, decreta sua prisão. Né? E aí, Wesley, quando é uma pessoa de pompa, de renome, aquilo ali não passa batido pela mídia. Então, o magistrado precisa tomar uma decisão mais contida, com melhor fundamentação. Tá? Porque, infelizmente, Wesley, é importantíssimo todo mundo perceber que o sistema penal, o direito penal, ele não é solução para uma sociedade mais civilizada. Não é. O direito penal, Wesley, ele precisa ser o último mecanismo de ação jurídica. O direito penal, ele tem que entrar em atuação quando nenhum outro ramo dá conta. Então, as prisões que são decretadas devem ser decretadas com muito cuidado. Mas, infelizmente, quando o cliente preferido do direito penal é o negro, o pobre, o favelado, o motivo ordem pública passa batido pelos jornais. E por isso a gente tem essa inflação do sistema carcerário. Wesley, são aproximadamente, de acordo com os últimos dados do CNJ que eu pude coletar para essa nossa entrevista aqui de hoje, são 30 pessoas em prisão provisória, em prisão preventiva. Wesley, então quer dizer, eu poderia ter menos 30% dessas pessoas em casa, fora dos cárceres. Né? É muita coisa, é muita coisa. Quando eu falo 30% de 815 mil, meu amigo, é um número muito gigante. Né? É um número muito gigante. Então, assim, a principal atribuição do mau encarceramento, a meu ver, é a ordem pública. E aqui, Wesley, outro fator também que merece ser destacado como uma razão de péssimo encarceramento é a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006 aqui do Brasil. Por quê? Wesley, acredite você ou não, parece mentira.
um dos critérios para você definir se é tráfico de drogas ou se é uso de drogas, porque o uso de drogas não admite pena de prisão, sequer prisão em flagrante, olha que coisa. O tráfico de drogas, Wesley, para separá-lo, a lei fala o seguinte, um dos critérios, tá, Wesley, não é o único, né? A condição social do preso. Meu amigo, isso está na lei. Isso está na lei. Então, assim, na prática, o que acontece? O pobre vai preso por tráfico. O riquinho vai preso, não vai preso, porque é uso de drogas, né? Wesley, o advogado, é claro, ele tem que se valer da interpretação da melhor maneira para o cliente dele. Isso é evidente. Não estou aqui dizendo que eu não acendo vela para o diabo de vez em quando, né? Mas veja bem, a questão é, o juiz, meu amigo, é uma figura imparcial. Ele deveria olhar com mais critério e com mais cuidado esse tipo de decisão. E veja, Wesley, eles tomam essas decisões e aí os jovens rapazes negros de 18, 19, 20, 21 anos ingressam naquele sistema que eu acabei de falar para você, que é um violador massivo de direitos fundamentais. E aí, meu amigo, você praticamente caiu lá dentro, você já tem que se adequar a uma facção, você já tem que entrar na regra do jogo, e aí você tem uma bola de neve que é difícil de desfazer. É muito cruel a gente perceber, porque é um discurso conhecido. É um discurso conhecido. Dentro dessa sua fala, são muitos pontos que a gente pode tomar. Primeiro, porque a própria lei pressupõe uma arbitrariedade jurídica, né? Sim. Você tem ali o juiz interpretando na sua posição. E nos preocupa muito a mentalidade, né? Se você trata, por exemplo, de um judiciário como o brasileiro, que é predominantemente homem, branco e classe média alta, você vê que as pessoas mais fragilizadas estão na mão dessas pessoas que têm o poder social de determinar ou não a liberdade daquele indivíduo. Isso é extremamente cruel. Agora, um ponto que você falou, que eu acho que o aluno também pode trabalhar no texto, é que, de uma certa forma, nós temos algumas sim para diminuir a superlotação, né? Tentar combater a esse aprisionamento excessivo, né? Tentar diminuir essa política, que é uma política de moer, a gente falando metaforicamente aqui, jovens negros, e que ao longo dos anos não se tem mostrado eficaz. Porque se a razão dela é, de fato, trazer uma ordem social, né, dentro do que a lei diz, e fazer valer a segurança pública, a gente não tem visto a aplicação disso. Aí eu vou entrar num ponto que eu queria que você destacasse, porque muito se fala sobre a morosidade, sobre a lentidão da justiça como um outro problema. E de que forma você acha, e quais seriam as possíveis causas para essa lentidão, e de que forma essa lentidão ela agrava ainda mais o nosso sistema carcerário? Wesley, então, outro ponto muito interessante, né? Eu acho que toda vez que o judiciário vem na conversa, o tema morosidade, lentidão, ele aparece. Impressionante, né? Todo mundo sabe dizer, já ouviu falar que o processo é lento, demora demais. Wesley, eu tenho clientes que perdem a confiança em mim às vezes, porque falam assim, doutor, mas até hoje o processo mandou? Eu falo, meu amigo, eu juro que não. E eu juro que eu já fui lá na porta do juiz, bati, pedi, implorei, mas não anda, não tem jeito, né? Então, assim, é um ponto que sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Wesley, vamos lá. Um cuidado que a gente acaba tendo é com réu preso. Se o meu cliente está preso, aí, meu amigo, eu faço, eu monto uma cabaninha na porta do juiz, porque enquanto ele não me atender, enquanto não marcar uma audiência, enquanto eu não dar expectativa para o meu cliente que tem um dia para saber como é que vai ficar a situação dele, não tem jeito, né? Agora, réu preso, então, o processo, na lei, tá, Wesley? O processo tem prioridade de andamento. Igual essa semana, por exemplo, eu tive o privilégio de soltar a minha cliente, que estava sendo injustamente acusada, diga-se de passagem, né? E eu falo sem o menor pudor, porque realmente foi uma injustiça. O juiz soltou ela e soltou os outros réus do caso, né? Na hora, Wesley, muda porque esse processo eletrônico, né? A fitinha dele, assim, que aparece vermelhinha pra gente, já virou verdinha. Quer dizer, réu preso tem prioridade. Réu solto, o processo pode andar mais devagar. Mas essa questão da morosidade, Wesley, é o seguinte. E eu quero registrar aqui
até porque eu sei que é uma live que vai alcançar pessoas no Brasil inteiro, eu quero registrar o meu respeito com o Poder Judiciário, Wesley. Eu vou fazer críticas aqui, mas elas são pontualmente institucionais, jamais de cunho pessoal. Quero deixar isso registrado. Meu amigo, o Poder Judiciário, ele, de fato, ele está lidando com uma missão muito difícil. As pessoas no Brasil litigam demais. Wesley, se eu vou na Casas Bahia e eu não fui bem atendido, eu quero processar a Casas Bahia por dano moral, né? Então, assim, se eu fui na oficina e meu mecânico não me deixou satisfeito, eu quero processá-lo para reaver o serviço, tá? Isso fora da esfera penal. Agora, no direito penal, a coisa é muito mais grave. Por quê? Eu tenho um cidadão, Wesley, eu faço alguns serviços como defensor dativo. O que é isso? Comarcas que não têm defensoria pública há anos, eu me voluntario para fazer algumas defesas processuais, né? É um serviço pro bono, que a gente fala, gratuito, né? Muito bem. Wesley, outro dia eu peguei uma defesa porque o promotor denunciou um rapaz de uma cidade próxima, aqui de Juiz de Fora, porque ele furtou um maço de cigarros e R$ 4,40 em moeda corrente. Meu amigo, olha com quem que eu estou ocupando o Poder Judiciário. O promotor denunciou o cara porque ele furtou. Wesley, foi sem violência, sem grave ameaça, ele não agrediu a vítima, nada disso, nada disso. Ele entrou no estabelecimento da vítima sem ninguém perceber, pegou R$ 4,40 e um maço de cigarro. O promotor está denunciando esse cara. Ô Wesley, vai marcar uma audiência para daqui a meses. Deixa eu te falar uma coisa, o processo tem 120 páginas, o processo já é mais caro do que o que o cara perdeu. Foi exatamente o que eu pensei. E eu, ironicamente, mas sem querer perder o respeito, lógico, eu coloquei na defesa o seguinte, falei, ó, eu, enquanto advogado, para não ter que ir aí gastar gasolina, eu pago o prejuízo para a vítima e vamos matar esse processo. Porque, assim, chega um absurdo, Wesley. Então, no Brasil, se litiga demais, ou seja, a gente vai até o Poder Judiciário para qualquer besteira. E eu tenho outros casos parecidos, né? Rapaz aí preso com 2 gramas de maconha, às vezes preso com 1 pino de cocaína. Eu tenho um rapaz que foi preso com um cachimbo de crack, e a polícia falou que era associação para o tráfico, porque ele estava com o telefone celular dele na mão na hora dos fatos. Quem anda sem celular, pelo amor de Deus? A gente teve o caso do Rafael, né, do Rafael Braga lá, preso com pinho-sol, e foi enquadrado como, como é que era? Lei de Segurança Nacional. Exato, o cara preso com pinho-sol, cara. Você pensa bem. Foi enquadrado então, assim, como terrorismo. Primeiro ponto é o seguinte, vai o pessoal, o Ministério Público, né, que é quem tem o poder de denunciar criminalmente as pessoas, isso é uma cultura do Brasil como um todo, a gente vai no judiciário para qualquer coisa. Isso, culturalmente, tem que mudar, isso é necessário mudar, né? Agora eu vou te falar um outro problema. Os juízes, Wesley, eles têm trabalhado pouco, de modo geral. Meu amigo, a dificuldade é direito do advogado se entrevistar com o magistrado a qualquer tempo, independente de hora marcada. Isso está previsto na Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB. Ok. Simplesmente você não encontra juiz. Não encontra. Quem está no gabinete é o assessor, é o estagiário, é o funcionário do TJ, o juiz não está lá. Então, assim, eu entendo, e aqui repito e reitero meu respeito com todo o Poder Judiciário, mas tem juízes que não fazem jus aos 40, 50 mil reais que eles ganham por mês. Não fazem jus. Tá? Por quê? Simplesmente não trabalha, entrega para o assessor, para o estagiário. Então, assim, tem uma crise no judiciário muito grande. E eu vou te falar o seguinte, quero aqui, por exemplo, falar que em Juiz de Fora nós temos excelentes magistrados. Juiz de Fora, em que pese a ausência de alguns, Juiz de Fora é privilegiado nessa questão. Mas no Brasil afora, meu caro, isso é lamentável. Então, assim, eu entendo que existe um problema muito grande no aspecto cultural, leva-se qualquer coisa até o Poder Judiciário para decidir o que deveria ser evitado, e, somado a isso, você tem magistrados que simplesmente não honram realmente as horas necessárias de trabalho. E aí, Wesley, a lei orgânica da magistratura, a LOMAN, né,
ela popularmente conhecida como LOMAN, ela prevê que magistrados têm 60 dias de férias no ano. 60 dias de férias. Tudo bem, está previsto na lei, não estou aqui dizendo que o magistrado que tira os 60 dias está fazendo algo ilegal, mas espera aí, precisamos de mais do Poder Judiciário. E aí, será que é razoável eles serem a única classe trabalhadora que tem 60 dias de férias no ano? Me parece uma coisa a se repensar também, né? Então, Sem assim, contar de os modo... altos salários e as gratificações, né? Altíssimos salários. A grande maioria dos juízes e magistrados, de modo geral, Wesley, recebem acima do teto constitucional, né? O teto constitucional, para aqueles que nos ouvem agora, é um valor máximo que a Constituição fixou para todo aquele que é agente público, ou seja, que trabalha para o Estado, que é funcionário público, servidor público, lato sensu. Então, assim, os juízes recebem mais do que isso. Então, assim, acredito eu que essas aí são as principais razões de falência do Poder Judiciário no Brasil atualmente. Em resumo, então, é um judiciário caro e pouco eficiente diante daquilo que ele ganha para trabalhar, né, Luiz? Exatamente. E aqui, Wesley, se você me permite, desculpa, só fazer uma justiça aqui, tem muito assessor aí, bom de serviço, tá? Que o juiz nem no gabinete não vai, mas o assessor dá conta de tudo, o juiz produz as mil maravilhas com decisões conscientes, mas assim, infelizmente, não é sempre que acontece. Terceirizando seu serviço, né? Sim. Aqui, e eu aproveito para pedir para você falar uma coisa. Você acha que você pode comentar se há defensoria pública na quantidade devida no Brasil? Posso dizer com certeza que não há. Sem medo de errar. Wesley, inclusive, houve esforço do governo brasileiro para reverter essa situação. Reconheço. Não vou lembrar. Emenda constitucional precisa, salvo engano, é a de número 88, tá? Eu peço desculpa se o número aqui foi equivocado. Realmente eu não tenho certeza, acredito que foi a de número 88, que prevê que até 2022 todas as comarcas do Brasil precisam ter defensoria, tá? Então, assim, de um lado, a gente toma um susto, o que quer dizer? Quer dizer que até 2022 muito lugar vai ficar sem defensoria. E é exatamente o que acontece. Aí, esse esforço da minha parte e de alguns colegas, né, de tentar suprir um pouco essas lacunas aí em algumas comarcas, principalmente comarca pequena. Juiz de Fora está brindada com defensores públicos brilhantes. Juiz de Fora é o seguinte, se você estiver na mão da defensoria pública, você nem pode falar que se tivesse contratado advogado particular, às vezes era melhor, porque os defensores de Juiz de Fora são brilhantes. Eu quero aqui honrar a doutora Cricel, doutor Luiz Antônio, meu xará, doutor Luiz Antônio Barroso. Meu amigo, caiu no tribunal do júri aqui em Juiz de Fora, se você está por defensor, você está muito bem defendido. Porém, Wesley, na nossa região aqui, Goianá, Rio Novo, Guarani, Piraúba, Chácara, São João, Nepomuceno, acho que ainda tem defensoria. Mas, assim, muitas cidades não têm defensoria. Não tem defensoria. E aí, Wesley, infelizmente, alguns advogados que se lançam para essa oportunidade não se dedicam com o devido apreço, né? Eu coloco toda a minha equipe do escritório, né? Aqui, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe já bem estruturada no meu escritório. Eu coloco toda a minha equipe para analisar os casos desses clientes que eu pego aí pro bono, né? Porque, assim, ainda mais em se tratando do direito de liberdade, eu não posso ver aquilo de maneira menor, com desdém, né? Muito pelo contrário. Aquilo ali é prioridade também, como todos os casos aqui. E aí, nesse caso, só lembrando, a gente vai voltar na nossa fala lá do início. Quem tem dinheiro para pagar, o sua defensoria, né, Luiz? Nessas Sim. condições aí de ausência de defensoria pública, e quem não tem, fica lá esperando chegar a sua vez. São muitos os fatores, e é interessante porque parece que os gestores públicos, na realidade não parece, eu não sei se falta vontade, se falta iniciativa, porque um preso ele é caro mensalmente. Né? A gente gasta mais com o preso do que com a criança na escola brasileira, mensalmente falando, para você ter noção. Sim. E é muito, muito confuso, é muito paradoxal
nós enchermos e gastarmos dinheiro, que é o dinheiro dos nossos impostos, que está sendo gasto com esse cara, que está preso, cuja prisão não se reverte em segurança pública. É muito incoerente. Um gasto de dinheiro que não é eficiente. Eu tenho mais perguntas, Luiz, dentro daquilo que eu queria te falar. Nesses problemas de sistema carcerário, quais as possíveis consequências para a nossa sociedade desse sistema carcerário falho que nós temos? Wesley, então, é uma coisa que me parece que no Brasil, por alguma razão que eu confesso que eu desconheço, não se enxerga o óbvio. Nós somos, enquanto sociedade, um só. Não adianta você pensar que eu vou construir um muro e vou jogar lá dentro seres humanos que não prestam a conviver com a gente e que eu vou resolver meus problemas, que eu não vou. Não vou. Wesley, o índice de reincidência no Brasil é de 70%. 70%. Você acabou de falar muito bem, um preso é muito caro. Então, ele não é só caro, ele é um péssimo investimento como é feito aqui no Brasil. Sabe por quê? O que é feito com esse preso? Nada. Ele é isolado, numa condição subhumana. Ele sai de lá infinitamente pior do que entrou. E aqui, meu caro, eu te pergunto, quando você entra num sistema desse, de maneira errada, você é inocente, porque acontece, eu sei disso, posso falar com propriedade. Infelizmente, não tenho uma estatística para te passar, mas dessas 815 mil pessoas, que a gente comentou aí mais cedo, eu diria, Wesley, e aqui por razões empíricas, né, eu diria que 5% são inocentes. Mas, Wesley, inocente, assim, de não ter nada a ver com a história. Uhum. Inocente de ser uma pessoa parecida com a que praticou o crime. Inocente porque a vítima mentiu. Inocente porque passou ao largo do delito que foi sendo acusado. Incriminada pelos policiais, que tem muito disso, né? Muito comum, muito comum. Então, assim, agora eu te falo o seguinte, essas pessoas, tá todo mundo no mesmo balaio. Você coloca isolado em condição subhumana o chefe de facção, porque realmente a gente sabe, não podemos deixar de reconhecer isso, tem seres humanos ruins mesmo, que infelizmente nascem de maneira ruim, perversa, e até confesso que precisam ficar isolados, lógico. Agora veja, o problema é que não tem distinção mais. Qualquer um, e aí a clientela do direito penal volta a ser o negro favelado, né, que a gente estava falando, vai jogando todo mundo lá para dentro a esmo, a granel, né? Vai jogando. Tem uma expressão que ela é utilizada no meio probatório, o Supremo tem utilizado muito, que é o fishing expedition. Quer dizer, você está pegando as pessoas para serem réus, né? Ela é utilizada com outro contexto, mas assim, o que é o fishing expedition? O cara praticou crime, beleza. Ele estava junto com quem? Com o Cicrano e com o Beltrano. Todo mundo é réu, põe todo mundo para dentro do sistema carcerário. Então, assim, o direito penal é muito sensível. Ele precisa de uma individualização. Isso não acontece, né? Isso não acontece. Então, assim, para a nossa sociedade, esse maltratamento dos presos aí, gera um ciclo de violência interminável. Infindável, Edson. Eu estou colocando alguém lá dentro para ficar lá que seja 10, 15 anos, né? E quando essa pessoa sair, ela vai ser um monstro insensível, frio, que não vai se importar de ter que matar de novo, roubar, sequestrar, estuprar, o que quer que seja, né? Então veja o seguinte, o que a gente tem que enxergar é que enquanto sociedade nós somos um só. Não adianta essa falsa ilusão de que eu estou isolando um ser humano, trancando ele, meu problema acabou. Não acabou nada. Não acabou nada. E aqui, Wesley, o Brasil não admite pena de morte. Com razão, com propriedade o Brasil faz isso. O valor de uma vida é inestimável. O Estado não pode tirar uma vida. Até porque, né, já é impagável 10, 15, 20 anos que você fica preso injustamente. E quando você matar um inocente? Né? Porque, Wesley, sempre que as pessoas conversam sobre direito penal, sobre os criminosos, há sempre uma presunção de que a pessoa praticou o crime. Sim. Mas, meus amigos, muito cuidado. A inocência bate à porta do direito penal muitas vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É um erro
muito doloroso, com certeza absoluta. Eu absolver um culpado é um erro muito doloroso, mas é um erro impensável eu condenar o inocente. Então, assim, é muito necessário, né, que a gente enxergue que o preso que está em um sistema penitenciário, ele não deixa de ser um problema da nação, do Brasil, enquanto sociedade, tá? A maior ilusão que tem é achar que eu vou trancar as pessoas em determinado lugar, aquele problema vai desaparecer e que agora eu estou tranquilo. Não é solução para nada. Até porque os países que adotam medidas de ressocialização adequadas têm um índice de reincidência muito menor, né? Sim. Aproveitando que a gente está falando disso, na sua opinião, antes de tudo, eu queria que você respondesse a uma pergunta que foi feita aqui, se a privatização das penitenciárias seria uma boa opção para o Brasil. Wesley, excelente a pergunta, né, da colega que nos ouve aqui, e eu vou te falar o seguinte, a privatização por si só, ela não encerra o problema, mas hoje eu entendo que ela é um caminho de luz, vamos dizer assim. Porque, Wesley, quando aquilo vira negócio, né? Quando a privatização entra no jogo, e a privatização aqui, ela, salvo engano, é regulamentada no Brasil pela Lei 11.107, o chamado sistema de PPP, público-privada, né? Porque veja que o Estado, o particular, sozinho, não pode prestar o serviço de encarceramento. Isso ele pode dar apoio para o particular. O Estado pode receber apoio do particular, mas não pode ser algo isolado pelo particular. Já pensou? Eu ou você com o poder de prender pessoas? Não seria razoável. O Estado é razoável. O Estado tem que fazer isso, né? Então, assim, Wesley, os poucos exemplos razoáveis no Brasil são de penitenciárias com parceria público-privada, né? Salvo engano, Ribeirão das Neves é um dos melhores presídios brasileiros e conta com o regime de PPP. Excelente pergunta. É uma das possíveis aberturas para uma evolução a privatização. Pegando outros países, você até falou que ia dar o exemplo de Madrid, na Espanha. Sim. Em que outros países nós poderíamos nos espelhar enquanto sistema prisional e qual seria a justificativa? Wesley, então, primeira coisa, eu quero até responder sua pergunta a contrário senso, como a gente fala, porque os Estados Unidos são a pior referência para isso. Pior, de longe. Os Estados Unidos, eu gosto, sempre que eu posso, eu estudo um pouquinho de política também, Wesley, sou muito fã, para mim o maior político que já existiu no mundo, na história da humanidade, é o Abraham Lincoln. E ele foi responsável pela implementação da 13ª emenda nos Estados Unidos, que exatamente encerrou a escravidão, né? E aí, Wesley, só para a gente ver como é que uma coisa está conectada à outra, é o seguinte, a 13ª emenda, ela foi feita assim, como uma transição pela habilidade política do Abraham Lincoln. O que ele fez? Ele falou, não, vamos acabar com a escravidão? O pessoal, beleza, vamos acabar. Aí o que eles fizeram? Os presos que não podiam mais ser escravos, né, ficaram, evidentemente, sem lugar para morar, sem referência, sem comida, sem nada, né? Condenados ali ao ócio. E aí fizeram o seguinte, junto à 13ª emenda, criaram crimes como ociosidade, né, vadiagem. Para quê? Para manter prendendo aquelas pessoas, né? Então, assim, os Estados Unidos, desde a origem, não é referência alguma para o encarceramento. Eu gosto muito, assim, eu acredito que é sensacional o exemplo da Holanda. Sim. Tá? Wesley, a Holanda, ela está com um problema inverso ao nosso. A Holanda está ficando sem quem prender. Né? Então, olha só que coisa. Mas sabe por quê, Wesley? Porque esse dinheiro mal gasto, que a gente já relatou aqui hoje muito bem, você está deixando o cara preso sem condição nenhuma e tal. Lá na Holanda é o seguinte, meu amigo, você foi preso por quê? Ah, crime violento. Eu vou tratar a violência do preso. Eu quero saber por que ele é violento. Ele deve ter um problema psicológico. Vou pagar horas de psicologia para ele. É nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, por exemplo, crime contra o patrimônio. Ou então, lá na Holanda também é muito comum o endividamento em massa, você contrair muita dívida, dar muito tombo nas pessoas, né? Financeiramente falando.
você dá para o preso, sabe o quê? Um curso de planejamento financeiro, meu amigo. Então, olha só o que tem na Holanda, que para mim é evidente. Tem na Holanda o seguinte, um cuidado especial com o preso. Aí, é claro, você não está tapando o sol com a peneira igual no Brasil. Você está indo na fonte do problema e está eliminando aquele problema, que é muito mais racional. Então, a Holanda, eu acredito que deve ser assim, um dos melhores exemplos. Mas, na Espanha, e aqui aprendi isso nas valorosas lições do professor Rogério Greco, ele acompanhando o presídio na Espanha, o que é muito comum lá, Wesley? Monta-se uma unidade de uma fábrica, uma unidade de uma, por exemplo, Mercedes-Benz. Monta uma unidade da Mercedes dentro do presídio. E lá dentro, o cara, claro que, por exemplo, não tem venda de carro lá, mas montagem de motor, essas coisas assim, né? O cara já fica lá dentro. Wesley, se ele tiver um bom comportamento ali, ele sai dali com a carteira assinada, trabalhando já na fábrica. Então, assim, isso aí na Espanha tem sido relevante para o índice de ressocialização e para despencar os índices de reincidência. Mas na Holanda aqui, por exemplo, os índices de reincidência, eles são de, a gente comentou que no Brasil são de 70%, né? Na Holanda são de 7%, né? 7%, Luiz, 10 vezes menos. Eu vi uma matéria, deve ter uns 2, 3 anos, quando saiu essa notícia de que a Holanda estaria fechando presídios, que eu acho que é um sonho, que aqui no Brasil a discurso é de que quer abrir mais, né? Sim. A gente viu na época das eleições o governador do Rio de Janeiro dizendo que se não tem presídio, que ele ia construir no meio do mar, para o preso ficar debaixo d'água, aquelas atrocidades todas que a população, inclusive, alimenta, né, em termos de ideologia. Tem presídio na Holanda que, para ter finalidade, passou a ser hotel. As pessoas... Hotel e biblioteca. Hotel e biblioteca. E você imagina você morar num lugar em que o presídio é fechado, virou um hotel, uma biblioteca, porque não tem quem seja preso, né? E aí é interessante esse exemplo que você deu da Espanha, porque ele poderia ser aplicado no Brasil, porque nós temos uma grande taxa de presos com crimes muito relacionados à vulnerabilidade econômica, não é? Uma parcela considerável dos nossos encarcerados com índices baixíssimos de educação formal, com problemas familiares latentes, com problemas infraestruturais, muitos até que impeliram essas pessoas ao caminho das drogas como uma alternativa de subsistência, né? Tem uma fantástica entrevista com o Enem da Rocinha, no jornal El País, que ele mostra o porquê que ele entrou para o tráfico de drogas. Ele entrou porque ele tinha uma filha que estava morrendo, ele precisava de dinheiro para pagar o tratamento da filha. Então, são N os fatores que podem levar. Mas como só de problema não vive o aluno do Enem, e lá no Enem ele tem que dar propostas, eu queria que você falasse para mim, na sua visão, quais seriam as soluções que nós poderíamos ter para amenizar e para resolver o sistema carcerário nesses múltiplos problemas que você trouxe. Pois então, eu acredito que eventual solução ela seria multivetorial, né? Não adianta falar que vamos construir presídio, vamos dar mais tratamento psicológico para os presos. Eu acredito que é uma soma de fatores, né? Agora, até para tentar ser mais objetivo com o alunado e tentar de fato ajudar a eventual redação. O direito comparado, Wesley, a comparação com os outros países que deram certo, eu acredito que aponta como verdadeira solução para a gente, né? Esses dois exemplos que a gente acabou de citar, o da Holanda me chama mais atenção, para ser sincero, porque assim, tem gente que não quer trabalhar com aquilo, tem gente que simplesmente não quer trabalhar, entendeu? Não se pode punir aquele que não quer trabalhar. A Holanda, Wesley, o que ela faz? Ela vai na fonte do problema. Opa, a pessoa foi presa com o quê? Foi presa com problemas de violência. Por que ela é violenta? Vamos dar um tratamento psicológico para ela, se for o caso, um tratamento psiquiátrico, né? Olha o fulano aqui, foi preso com problemas envolvendo patrimônio. Olha o fulano aqui, foi preso com droga, por quê? Porque é viciado. Ora, a própria lei de drogas fala que o problema, que a proteção da lei é o quê? A saúde pública, né?
Então, assim, o que eu quero dizer? A solução, a meu ver, Wesley, passa pela humanização do preso. Tá joia? O que seria essa humanização do preso? É eu analisar qual é o problema pessoal de cada um deles. Porque hoje, Wesley, o que a gente tem está se prendendo, eu costumo usar muito essa expressão, está se prendendo a granel, né? Está se prendendo assim a esmo, você está prendendo todo mundo no mesmo balaio. E está faltando a humanização do preso, ou então a individualização do preso. É isso que está faltando. A gente tem que saber que cada uma das pessoas que vai reclusa para um determinado estabelecimento, ela não adianta eu deixá-la isolada lá dentro, fechada. Né? Não adianta fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu preciso dar para ela a condição de viver na sociedade. E aí como é que eu faço isso? Eu tenho que ter essa humanização, essa individualização da conduta dela, para eu poder ver qual a necessidade para ela, se é que tem alguma sociopatia, se for o caso, né? Por que ela não consegue conviver em sociedade e tratá-la de maneira individualizada, né? Agora, é claro, um plano B, eu entendo, é que o Estado dê opção de fato para quem está preso. E aí as oportunidades empregatícias, como na Espanha, que a gente comentou, me parece ser a melhor solução, né? Então, assim, Wesley, muito importante, um olhar humanitário e individualizado para cada preso, né? Num segundo momento, dar a ele uma oportunidade de se profissionalizar, tá joia? Que eu acho assim, que precisa ser um plano B e não um plano A, porque, de estudar. Sim, tudo isso, né? Nem todo mundo quer trabalhar, nem todo mundo quer estudar o curso A, pode ser o curso B, né? E assim, um terceiro momento, que é o que a gente vê no Brasil com muito sucesso também na ressocialização, na pouca ressocialização que acontece, é você dar à pessoa o direito dela exercer também a sua espiritualidade. A religião no Brasil, ela também muitas vezes acaba sendo uma válvula de escape ou mesmo uma razão na qual a pessoa se apega a uma fé, a uma religiosidade, a uma espiritualidade e acaba ali galgando, né, através do que ela diz ser o encontro dela com Deus para conseguir viver em sociedade em paz mais uma vez. Então acredito assim que passando pela humanização, depois a gente vem na oportunidade de emprego e por último dar uma opção inclusive de espiritualidade que muitas vezes tem servido aí para firmar a pessoa num caminho da ressocialização. Ô Luiz, esse problema da lentidão da justiça, dessa ausência de defensores públicos e tal, eu quero que você dê proposta para esse e também uma possível proposta para as prisões advindas da lei de drogas. O que você acha que poderia ser melhorado? Sobre o problema da lentidão, eu acho que a primeira coisa, igual eu já tive aqui a oportunidade de falar, é o seguinte: o Brasil tem uma cultura litigiosa. O que é isso? Qualquer probleminha eu estou mandando para a justiça. Isso tem que ser repensado por parte da sociedade, né? Agora, enquanto estrutura do Poder Judiciário, a gente tem que repensar no próprio sistema e na própria legislação. Porque a legislação ela tem entregado prerrogativas demasiadas aos magistrados. E o jurisdicionado, que somos nós que dependemos da decisão, nada podemos fazer, né? Então, assim, talvez uma reforma estrutural administrativa no Poder Judiciário seja interessante para isso, né? Agora, Wesley, sobre o encarceramento em massa, é necessário que a gente tome cuidado, né? Veja que o direito penal é muito sensível, Wesley, e mais uma vez eu vou falar, como já falei, que seria solução para o brasileiro. É preciso parar de pensar que é tudo peixe na mesma rede. Ou seja, está faltando, a meu ver, individualização ao observar os processos criminais. Principalmente na lei de drogas, que dá uma interpretação, Wesley, muito ampla, conforme a gente já falou. Veja bem, condição social ser razão para prender ou para soltar é brincadeira, isso está na lei. Isso está na lei. Então, assim, eu acho que nesse ponto o magistrado tem que trazer uma interpretação mais constitucional na hora de aplicar aquela lei e ter olhos mais atentos, olhares mais cuidadosos. É individualizar realmente cada decisão. Porque, Wesley,
esses clientes que eu soltei há poucos dias agora, eu comentei com vocês aqui, eu soltei, sabe por quê? Porque a decisão que estava prendendo eles, ela servia para qualquer um, qualquer processo do Brasil. Prendo por motivo de ordem pública, ponto. Ué, peraí, cadê a ordem pública no processo? O que está acontecendo? Então, assim, me assusta até a qualidade das decisões judiciais, muito ruim, muito pífia, né? Muito frágil, mas, assim, de outro modo também, não adianta os magistrados não pararem para olhar os processos um a um. Eu entendo que está faltando análise detida, carinhosa, individualizada das condutas criminais que estão sendo levadas até eles. Conversamos bem, hein? Opa, já acabou aí, tranquilo? Acabou. Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a sua presença, agradecer a sua brilhante participação. Como eu tinha falado no início, eu acho que quem esteve com a gente até esse final percebeu, confirmou o que eu disse, a qualidade do trabalho, da fala que você tem. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza de que todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir, porque ela fica salva lá no IGTV do Apogeu, eu tenho certeza de que essas pessoas vão aprender bastante e num possível tema de redação do Enem com esse assunto, eu tenho certeza também de que os alunos vão mandar muito bem, muito bem. Luiz, muitíssimo obrigado, tá bem? Wesley, eu que agradeço de coração aí o convite, né? Um convite seu para mim é uma ordem. Eu só não viria hoje se eu não pudesse, realmente, por alguma razão. Mas, assim, eu agradeço muito a confiança, espero ter colaborado aí para o conhecimento dos seus alunos. E, assim, e fico lisonjeado de fazer uma live com você, que, repito, sem medo de errar, é um dos melhores preparadores para redação de Enem do Brasil, né? E também, assim, falar aqui no perfil do Apogeu, que é uma empresa muito séria, de muito renome, Juiz de Fora e região, também para mim, mais uma vez, é motivo de muita felicidade. Agradeço o convite. Aqui, um abraço. Então, uma boa semana para você, tá bem? E para todo mundo que está conosco também aqui, uma ótima semana e até na semana que vem, em que a gente vai discutir um pouquinho sobre a violência nas escolas brasileiras. Um abraço e muito obrigado. Luiz. Obrigado, pessoal. Tchau. Falou.